Bom, e como vocês podem ver aqui no vídeo, já de cara o aparelho aqui está com a memória esgotada, a memória cheia no aparelho, mas mesmo assim o aparelho não está lento e nem travando. Então o que é que você precisa fazer para que quando o seu aparelho atinja o limite máximo aí de porcentagem de armazenamento, ele também não fique lento nem travando, porque isso acaba acontecendo com vários aparelhos. A gente está aqui com esse aparelho que a gente acabou fazendo esses testes e essas análises. Inclusive, a gente tem um vídeo falando especificamente do passo a passo que a gente fez aí para estar esgotando a memória desse aparelho. Esse aparelho aqui seria da linha Motorola, mas essa dica ela serve para qualquer tipo de aparelho, na verdade, seja da linha Samsung, Motorola, LG. Como vocês podem ver aqui, aparelho seria o Moto G10, que são os aparelhos aí mais novos da linha Motorola, mas essa dica ela serve para qualquer tipo de aparelho, Xiaomi, LG, qualquer tipo de aparelho, na verdade, da Samsung também. Tranquilo? Então o que é que acontece? Vamos aqui analisar o porquê e o que você deve fazer, na verdade, para estar fazendo com que o seu aparelho não fique lento nem travando, mesmo quando ele fique aí com o seu armazenamento, na verdade, lotado, com o seu armazenamento cheio. Então isso acontece recorrentemente aí no dia a dia da gente, quando a gente tem algumas limitações de memória no nosso aparelho. Beleza? Então o que é que vai acontecer? Como vocês puderam ver, aparelho aqui com 63,89 GB, ou seja, 100% usado. Esse aparelho ele possui aqui, na verdade, 64 GB de memória. A gente vai estar voltando aqui e vai analisar alguns pontos. O aparelho ele não está travando. O que foi que aconteceu, na verdade, nesse aparelho aqui quando a gente acabou utilizando? Às vezes, a gente vai estar clicando aqui em um jogo, por exemplo. A gente vai estar clicando no jogo para ficar mais fácil aqui o exemplo. Mas esse aplicativo pode ser substituído por aplicativos de banco, de jogos, de redes sociais. Enfim, a gente está fazendo apenas uma simulação e analisando por que o aparelho ele não fica travando mesmo quando está aí com essa memória interna lotada, cheia, tranquilo? Então quando a gente clica aqui num aplicativo, por exemplo, esse aplicativo seria um aplicativo de jogo. Alguns aplicativos de jogos, eles acabam tendo aí uma limitação, acaba dando algum tipo de erro, porque quando você abre um jogo, por exemplo, um jogo que requer aí certos downloads, eles acabam aí apresentando uma mensagem aqui de erro, porque ele precisa fazer alguns downloads, certo? Então, o que é que vai acontecer? A gente vai estar verificando aqui, ó, deixa eu só colocar aqui para vocês a opção de desenvolvedor, vou colocar aqui em sistemas, avançado, opção de desenvolvedor, serviços em execução, você vai estar clicando. E você vai ver que apesar do aparelho ele estar com a memória interna cheia, a sua memória RAM ela não vai estar aí cheia. Então, o que é que a gente tira de conclusão aqui? Que o seu aparelho ele pode estar com a memória interna aí lotada, cheia, mas se a sua memória RAM, ou seja, essa memória livre aqui, como a gente está vendo, porque aqui é todo o diagnóstico da memória RAM do seu aparelho. Se essa memória aqui, que seria esse ícone cinza aqui, que é livre, que seria a quantidade de memória RAM livre, ela está, por exemplo, esse aparelho tem 4 GB de memória RAM, ou seja, tem 1.9 GB, vamos arredondar aqui para 2, ou seja, 2 GB de RAM livre. Então, isso significa que 50% da memória desse aparelho aqui está livre. Então, esse aparelho aqui ele não está travando, nem muito menos lento. Então, a conclusão que a gente tira é que se a sua memória interna estiver cheia, isso não vai ser um problema para estar influenciando na lentidão e no travamento do seu aparelho. Agora, se a sua memória RAM ela estiver cheia e esgotada, aí sim é o grande motivo e é por isso que na verdade o seu aparelho fica lento e travando. Então é assim que a gente vai estar solucionando isso. A gente vai estar eliminando, se caso o seu aparelho esteja lento e travando, não é a quantidade de memória interna que vai causar esses problemas de lentidão e travamento, mas sim a limitação de memória RAM. Se ela está com a memória RAM, o seu aparelho está com a memória RAM esgotada, ele vai ocasionar esses problemas. E para isso a gente precisa, é claro, fazer a limpeza do armazenamento da memória RAM do seu aparelho. E através daqui dessa opção, desses aplicativos, a gente consegue fazer a limpeza da memória RAM. Vamos simular aqui algumas situações que você vai ter que fazer no seu aparelho para que você resolva esse problema, tranquilo? Então o que é que vai acontecer? Nesse caso,
Se o seu aparelho está lento e travando, você já verificou que a memória interna dele também está cheia. Mas essa não é a causa principal aí do problema do seu aparelho. Então a gente vai focar na memória RAM do aparelho. Então vamos simular aqui. Apesar de que a gente não pode fazer o procedimento que a gente vai fazer aqui com esses aplicativos, que são os aplicativos de sistema. Por que a gente não pode fazer com esses aplicativos de sistema o que a gente vai fazer agora? Por exemplo, a gente vai clicar aqui no aplicativo de câmera. Vamos colocar aqui. A gente vai estar clicando aqui nesse aplicativo. Então quando a gente clica, por exemplo, num aplicativo de câmera, aqui é apenas uma simulação. Então no seu aparelho vai variar qual é o aplicativo que está consumindo mais memória RAM. No seu aparelho ele vai variar esse dado. Pode ser um TikTok, um Instagram, um Telegram, um Facebook. Isso vai aparecer no seu aparelho. Ou até mesmo um aplicativo de banco ou outros aplicativos que você usa no seu aparelho. Então esse tipo de aplicativo ele vai estar causando a lentidão e esses travamentos. Então como é que você vai ver? Aqui vai estar mostrando quais são os aplicativos que estão consumindo mais memória. Como vocês podem ver aqui, tudo a consumo de memória que esses aplicativos estão tendo. Então você vai avaliar aqui qual é o aplicativo que está consumindo mais memória. Como por exemplo, vocês podem ver aqui o da câmera está consumindo 170 megas aí de memória. Então a gente vai estar clicando nele. Só que esse aplicativo da câmera é um aplicativo de sistema, a gente não pode estar alterando ele aqui, a gente está fazendo apenas uma simulação, para que fique bem didático e vocês possam estar fazendo aí no seu aparelho. Então como é que você sabe que é um aplicativo de sistema ou um aplicativo normal que a gente baixou? É justamente isso. Se você baixou o aplicativo, ou seja, se você foi na Play Store e baixou o aplicativo, você pode mexer, você pode fazer isso que a gente vai fazer agora no vídeo. Mas se você não baixou, você não pode mexer no aplicativo. Ou seja, esse aplicativo de câmera você não baixou, já veio no seu aparelho. Então você não pode mexer. Mas aqui a gente vai fazer uma simulação. O que é que vai aparecer aqui pra gente? Esses aplicativos aqui, eles vão estar mostrando todo essa tela aqui para vocês. Então você vai estar clicando em parar, certo? A gente não vai clicar aqui em parar porque é um aplicativo de sistema. Mas a gente vai estar voltando aqui para fazer uma simulação mais didática ainda. A gente vai estar clicando aqui no YouTube, certo? Você não precisa fazer isso agora, mas a gente vai estar colocando aqui, por exemplo, as permissões. Deixa eu só voltar aqui, novamente. Dados móveis. Ativar os dados aqui em segundo plano. Como você pode ver também, aqui o YouTube em alguns aparelhos é um aplicativo que você baixa, mas na maioria dos aparelhos é um aplicativo que já vem de sistema. Então você não pode fazer também isso no YouTube, você pode fazer isso em outros aplicativos. Então como você pode ver aqui também, o YouTube é um aplicativo que a gente pode alterar os dados móveis, os dados em segundo plano. Então, esses dados em segundo plano, ele pode estar influenciando, por exemplo, quando a gente clica aqui no YouTube, a gente começa a usar aqui o YouTube, provavelmente o YouTube vai começar a aparecer aqui pra gente, no consumo de memória RAM, para opção de desenvolvedor, serviços de execução. A gente acaba atualizando aqui. Como a gente utilizou pouco agora, por poucos segundos, pode ser que ele não mostre aqui pra gente, certo? Mas o que é que acontece? Quando a gente começa a usar qualquer tipo de aplicativo que a gente usa no aparelho, ele vai aparecer aqui pra gente, nessa opção aqui dessa tela. Então, se for o aplicativo que você usa aí no seu aparelho, o interessante é que você faça esse procedimento, que é você clicar no aplicativo que vai estar consumindo mais memória RAM, com o objetivo de parar o aplicativo. Você vai clicar aqui em parar. Certo? Então, quando você para o aplicativo, você está encerrando ali o consumo de memória RAM que ele está aí fazendo no seu aparelho. Outra dica importante é você clicar no aplicativo que está mais consumindo, você pode ver aí no que a gente acabou de explicar, e clicar aqui em cima dele. Vamos colocar aqui, por exemplo, o YouTube como exemplo. A gente vai estar clicando aqui em informações, certo? A gente vai clicar aqui em avançado. Mas a gente pode também fazer a limpeza de memória cache aqui do seu aplicativo, porque isso aqui, na verdade, ele vai consumir a memória RAM do seu aparelho também, tranquilo? Então, você fazendo essa limpeza aqui, a limpeza cache, quando você clica aqui, você vai fazer toda a limpeza cache do seu aplicativo e, consequentemente, você também vai estar melhorando essa questão do consumo da memória RAM do seu aparelho, e com certeza o seu aparelho vai evitar ele ficar lento e travando. Como vocês podem ver, um aparelho que está com uma certa limitação
aqui de memória, como vocês podem ver, armazenamento em 100%, mas o aparelho ele não trava e nem fica lento. Então isso é resultado dessas modificações que a gente faz aqui no aparelho para que ele fique assim, sem ficar lento e travando mesmo com a memória cheia. Então espero ter ajudado, compartilhe esse conteúdo aí, deixe um comentário e até o próximo vídeo.